Sandoval Matoso, seu professor de História, aqui nas dicas e revisão dos assuntos que mais costumam cair nos vestibulares desse Brasil. E o assunto de hoje é ele, Reforma Protestante. Como diz Enzo Rabelo, de tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. Você que já passou por reforma na sua vida, sabe que é complicado. Javali, como diz aqui no Nordeste, a gente vai ter o quê? Pessoal, a gente vai ter uma reforma protestante. Além da reforma que é punk, é o protesto, tá certo? A gente vai entender então um pouquinho desse movimento que vai impactar profundamente não só a Europa, mas o mundo inteiro e traz consequências até os dias de hoje. Então, pega a visão, se liga nas dicas, se liga nessa revisão para as tuas provas, para esses vestibulares aí do Brasil, desse nosso país. Então vem comigo. Quando a gente fala de reforma protestante, a gente precisa entender os antecedentes. Primeira coisa, a Igreja Católica era a maior senhora feudal da Europa. E com esse poder fortalecido no medievo, ela também ajudava a ditar as regras e a formar essa própria sociedade, tá beleza? O poder político dos reis vai começando a aumentar com a crise do sistema feudal. À medida que o poder do rei vai aumentando e a gente vai percebendo aquela ideia do absolutismo, o poder papal era quem justificava. Lembra? Teoria do direito divino dos reis? O que vai acontecer aqui? Aos poucos esses reis vão começar a questionar a autoridade papal, que também tinha e mandava numa boa parte do território da Península Itálica, os estados pontifícios, que era um terço daquele território. A gente vai perceber que a igreja também tem um controle social. E esse controle social se dá por meio da leitura e da escrita, que praticamente era exclusivo da Santa Sé. E as tradições também. Essa ideia vai começar a entrar em confronto com o pensamento humanista lá do Renascimento. Por falar em Renascimento, ele também entra como antecedente, porque por meio da postura renascentista, nós temos novas perspectivas e formas de ver esse mundo. Uma coisa importante que também nesse território, aqui nesse contexto, é justamente o surgimento da imprensa. Ali com Gutenberg, no século XIII, vai favorecer o aumento das impressões de livros e, por consequência, a disponibilidade da Bíblia para que as pessoas possam ter a sua própria interpretação e seja impressa no idioma local de cada um deles e não mais no latim. A reforma protestante em si, o primeiro fator que a gente vai perceber, um fator político, aquilo que eu comentava com vocês, o poder secular versus o poder eclesial. O rei agora está disputando com o Papa essa ideia de quem vai de fato mandar. Econômico, nós vamos ter 3 tretas, 3 combates. Que é isso, professor? Exatamente. A igreja vai entrar no conflito com a burguesia. A igreja defendia a teoria do justo preço e acusa a burguesia de praticar um pecado chamado usura. O que seria a usura? Eu querer ter uma margem de lucro exagerada que vai acabar infringindo alguns costumes e a tradição legal mesmo da própria Igreja Católica, que acredita que o trabalho ele deve ser também, uma certa forma, libertação. A igreja vai também disputar com a nobreza. Na verdade, a nobreza estava interessada nas terras da igreja. E por falar em terra, a igreja como senhora feudal, ela vai também praticar o quê? As obrigações dos camponeses, vai cobrar as obrigações dos camponeses, principalmente por conta dos impostos e das taxas. O fator mais interessante que a gente percebe, e que chama mais atenção, seria um fator socio-moral, em que os escândalos do clero vão começar a chocar demais as pessoas. Você percebe que o clero não era a vocação das pessoas, de alguns, né? Muitas pessoas iam para lá, optavam o clero por questão de poder. A gente vai perceber que esses excessos vão se dar principalmente na venda da indulgência, que seria o perdão dos pecados, e na venda das relíquias, ou objetos sagrados, chamado de simonia. Simonia vem de Simone? Não, meu filho, nada a ver, então é Natal. Não mesmo, meu amigo Simone Simara, coleguinha é você que vai passar nesse vestibular, que vai se garantir na sua prova. Olha só, dentre esses fatores, eles vão gerar 5 consequências e nós vamos encontrar 3 vertentes do cristianismo. O luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. A Igreja Católica, desde a sua fundação, ela é bem, vamos dizer assim, bombardeada e questionada. Nós temos chamadas várias heresias, um termo que eles mesmos utilizam, para tentar desviar ou mudar um pouco da ortodoxia ou do credo ou da própria dogmática católica ao longo da história. Mas aqui é que de fato vai funcionar. Vem comigo, vamos falar sobre o luteranismo. O luteranismo então começa o primeiro movimento forte de questionamento. O monge Martinho Lutero, agostiniano, muito inteligente, muito show das leituras, critica a igreja, critica o Papa, não aceita todas essas questões que estão acontecendo, e em 1517 tem a história das 95 teses que ele vai afixar, o que ele vai falar. O fato é que são documentos que ele produz criticando a igreja. Passa a ser perseguido,
Os nobres alemães vão acabar apoiando ele porque o pensamento ajudava a parte da nobreza alemã. O imperador, o que vai acontecer? Quando eu falo nobreza alemã, não digo a Alemanha como país, porque ela vai surgir só no século XIX. Ele vai defender a sola fidei, somente a sola, mete a sola. Não, sola é somente. Sola fidei, somente a fé salva. Não preciso de intermediários, não preciso de obras, eu não preciso de confissões. É tanto que eles só vão aceitar o batismo e a Eucaristia. Ele acredita na livre interpretação da Bíblia e que essa Bíblia deve estar no vernáculo local. Olha só uma reforma educacional aí também, certo? E aí a gente vai perceber então que essas ideias vão apoiar muito no Lutero a ideia da nobreza. A nobreza vai gostar disso. O problema é que alguns príncipes alemães vão colar com Lutero, outros não. E para evitar esses conflitos tanto internos quanto externos, o imperador propõe o quê? A paz de Augsburgo, que diz que a religião do governante vai ser a religião do povo. Com isso você tem aí uma brandada. O Lutero, apesar de excomungado, não consegue ser preso pelo imperador e ele vai acabar então sendo acolhido pelos nobres. A ideia de livre interpretação da Bíblia vai fazer com que os camponeses queiram mais direitos e queiram mais transformações sociais, o que vai desagradar a parte da nobreza. Então, com essas revoltas camponesas, Lutero precisa afirmar o seu compromisso com os nobres e vai combater esses rebeldes. Depois de uma linha desses rebeldes, vão surgir os anabatistas, que seriam uma interpretação mais, vamos dizer, literal da Sagrada Escritura. Pode vir mais pra cá, né? Câmera, né? Vamos falar do calvinismo. E o calvinismo não é o bonde do calvo, pelo amor de Deus. O calvinismo é de João Calvino. 1536, na Suíça ali, próximo à França. Ele vai fazer o quê? Então vai propor também uma nova maneira de relacionar-se com a fé. Rompe com a Igreja Católica, acreditando não agora que a fé salva, mas que nós somos predestinados. Quem vai apoiar o calvinismo e o Calvino é a própria burguesia, que encontra na sua doutrina e teoria uma resposta para o lucro. O lucro não é mais pecado, pelo contrário, meu filho, é salvação. E quem não quer, jovem, o lucro é salvação. Então é sinal de trabalho, sinal de enriquecimento, é sinal de bênção de Deus. Como diz TT Espíndola, meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas. Existe uma predestinação. Ou seja, a riqueza é sinal de bênção, a pobreza é sinal de miséria e já está escrito, Maktub. Beleza? Essa galera aqui então vai apoiar e meio que vai fazer surgir o capitalismo. São chamados de huguenotes na França, presbiterianos na Escócia e puritanos na Inglaterra. O anglicanismo, ele vai surgir na Inglaterra com Henrique VIII, pode vir mais. Ali por volta de 1534. E presta muita atenção, aí a câmera tá mexendo, é isso mesmo, é ao vivo, aí, ó, agora tá filmando minha calça, muito bem. É isso mesmo, não vou editar não, tá? Porque dá trabalho. Mas em 1534, na Inglaterra, nós vamos ter um documento chamado Ato de Supremacia, em que por meio dele, né, o parlamento ele confere ao rei, de fato, o poder soberano da religião. O Henrique VIII, da dinastia dos Tudor, os Tudor de bom, ou Tudor de ruim, depende de quem é você nessa história, meu filho, ele vai ter um problema sucessório, não tem filho homem, bota a culpa na mulher, ai meu Deus, XY, quem define o XY é o homem, não a mulher, olha que loucura. E a gente vai ter então um pedido dele para o Papa anular o matrimônio. O Papa diz que não anula nem a pau, porque o matrimônio é indissolúvel. Ele então, indignado com a sua mulher Catarina de Aragão, acaba criando uma religião para se separar. Casa com Ana Bolena não dá filho homem, depois ele vai atrás de um monte de mulher até a Loura Jane, na Loura Jane ele tem um menino Eduardo. Calma, professor, que é isso? E aí, moçada, o que a gente precisa saber aqui? Ato de supremacia e saber que o anglicanismo ele surge em um contexto político, em que você tem o rei agora não somente como chefe político, mas chefe religioso. Então o anglicanismo ele favorece o Estado Nacional, ele fortalece e aumenta o poder do rei. A Igreja Católica perdendo fiéis, perdendo dinheiro, perdendo influência e prestígio, ela vai precisar de uma resposta, que nós chamamos de contra-reforma. E a resposta católica ela se dá por meio de 3 alternativas e 3 criações. Concílio de Trento, ordens religiosas e o Tribunal do Santo Ofício. Concílio de Trento, o Papa se reúne com alguns membros do clero e vai definir 3 coisas. A lista de livros proibidos, o chamado Index Proibitório, que eles não são bons para a fé. A chamada disciplina e formação do clero, criação de seminários e tudo mais. E também nós vamos perceber aqui a consolidação dos dogmas e da doutrina católica que estava sendo questionada pelas vertentes. A gente vai ter as ordens religiosas e o surgimento principalmente dos jesuítas. Jesuítas, Companhia de Jesus, Santo Inácio de Loyola, que vai ser responsável por tentar conquistar mais fiéis no chamado Novo Mundo, que seria ali a América, a África e a Ásia, mas principalmente os jesuítas têm uma atuação muito forte na América, em busca desses novos fiéis, que seria a catequização, né?
E aí nós vamos ter, por fim, o Tribunal do Santo Ofício, que é justamente a transição da autotutela para a heterotutela. Aqui a gente fala não de inquisição, mas de inquisições. Você vai ter Inquisição espanhola, você vai ter a Inquisição romana do Vaticano e outras que a gente vai também perceber próprias inquisições protestantes. A Tribunal do Santo Ofício, ele é utilizado para promover um justo julgamento, só que a gente sabe que muitas vezes tinha essa dificuldade de não permanecer nesse estreitamento legal, para promover uma defesa. Então, quem era condenado precisava de uma chance de se defender, certo? Aqui é importante a gente perceber que vai ser uma repressão às heresias. E o que é heresia? É tudo aquilo que é contra a ortodoxia, a regra, o dogmatismo, a doutrina católica. Beleza? Isso aqui vai repercutir pra caramba, principalmente na perseguição de alguns grupos que vêm para as Américas, principalmente para Portugal. A Espanha vai fazer a sede do Tribunal do Santo Ofício nas colônias. Portugal não faz sede aqui no Brasil, manda seus representantes, o que abranda um pouco dessa situação. Bom, muitos assuntos, muitas coisas, muitas transformações, e a reforma é o quê? Em tese é para algo melhor. Hoje, com base nessa aula, o que é que você precisa reformar também na sua vida, na sua história? Quer saber mais? Dicas e revisão para os principais temas que caem nos vestibulares do Brasil? Sandro Romatoso, seu professor de história, vem comigo, tamo junto. Filma só o quadro aí pra galera bater o print, ó, bate o print e me marca. Olha só que maravilha. Valeu, 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 tamo junto, forte abraço, é nóis.